Estudando a Bíblia, é hora de montar nosso quebra-cabeça. Você sabe qual foi o motivo que acharam para crucificar Cristo? Se ele cumpriu toda a lei, por qual motivo usaram a lei para crucificá-lo? Vendo-o, pois, os principais, os sacerdotes e os servos, clamavam, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e o crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhes os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve ser morto, porque se fez filho de Deus. João 19, 6 e 7. Não confundam a lei dada aos judeus com os 10 mandamentos, com a lei do homem, Constituição Federal. São situações totalmente distintas. Se você matar, você vai preso, e isso não precisa nem ser cristão para saber disso. Então é uma lei judaica. Nós vamos olhar agora a mente de alguns judeus que não são convertidos a Cristo, para saber o que eles pensam, o que eles acham e o que eles falam. Eu queria trazer o assunto para vocês, um assunto muito importante. Por que nós não consideramos o Novo Testamento sagrado? E por que nós estamos? Porque no próprio texto existem contradições. O próprio texto do Novo Testamento, você tem uma parte falando contra a Torá e outra parte falando a favor da Torá. Mas vamos analisar passo a passo. Eu queria chamar agora... Vou só abrir um parênteses aqui e vamos aprender o que é a Torá e continuar com o vídeo dos judeus para a gente entendê-los. Quando diz que há essas contradições falando contra a Torá ou a favor da Torá, ou seja, contra ou a favor da lei, Paulo, a lei foi abolida. E em seguida Paulo fala: aboliremos a lei? De forma nenhuma. Só que as pessoas tiram o versículo do contexto e do seu texto. Quando fazemos isso, estamos dizendo que o Espírito Santo de Deus é mentiroso. Isso é um erro irreversível. Repetindo, isso é um erro irreversível. Por quê? Porque quando nós pegamos e tiramos o que está na Bíblia para nos agradar, fazer aquilo que a gente pensa que é, a gente está dizendo que o Espírito Santo de Deus, o autor do Novo Testamento, é mentiroso. Vamos continuar com os judeus. Deixa eu dizer outra coisa. O Novo Testamento vai colocar o Messias como Deus. A conversão passa a ser a Ele. O Novo Testamento afasta a pessoa da Torá. O Novo Testamento enxerga o povo judeu de forma completamente negativa e nem pensar na possibilidade de trazer as almas de volta para a corrente de gerações do povo judeu. Não, o Novo Testamento propõe uma outra saída, entre aspas, a igreja, que vai substituir Israel. Gente, se você adota o Novo Testamento como livro sagrado, você vai estar praticando uma fé. Não há dúvida, você tem todo o direito de praticar essa fé. Mas ela é contraditória. E é contraditória de forma completa com a Torá de Kadosh Baruch Hu. Muito bem. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros é o mais sagrado de toda a Bíblia para os judeus. Segundo a tradição judaica, é intocável. Essas leis, tudo que Moisés escreveu, tudo que Deus revelou a Moisés, não pode ser de forma nenhuma alterada. Só que aí que vem o X da questão, porque eles lendo com a própria Bíblia, a Torá na mão, vamos falar dos 5 livros que são conhecidos como os Pentateuco, só que eles mesmos fazem a confusão. Vamos entender por que eles fazem a confusão. Mas primeiro, óbvio, vamos entender a diferença da Torá e a Taná. A Taná, que é a Bíblia dos judeus, ela contém a Torá, os Pentateuco, os 5 primeiros livros, Neevim,
que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Eles só se organizaram de uma forma diferente. Existem apenas 24 livros na Taná, só aglomerado de forma diferente. Mas enfim, são os 39 que a gente tem, de Gênesis a Malaquias. Tecnicamente falando e 100% falando, a Taná, a Bíblia do judeu, judeus não cristãos, como eu disse aqui no início, a ideia aqui é mostrar o pensamento de um judeu. A ideia deles é que o Novo Testamento não existe. O Novo Testamento não pode existir. Mas é agora que vem a grande confusão entre eles próprios. Primeiro a gente vai colocar o Antigo Testamento em seu lugar e o próximo vídeo o Novo Testamento. Porque se a gente colocar os dois e tentar cumprir os dois, a gente está sendo maldito. A gente vai estudar isso também, tá? A gente tem que saber colocar cada pecinha do quebra-cabeça no lugar. Senão a gente vai ter um grande problema. Então a pergunta é, se foi o próprio Deus que criou a lei, por que ele mudou a lei? Então por isso que é o grande perigo. Tudo que eu estiver falando, você não é obrigado a acreditar. Vai lá na Bíblia, confere, lê. O Espírito Santo de Deus vai te esclarecer com toda a perfeição. Não precisa ter dúvida disso. Então o que os judeus fazem? Eles pegam aquelas partes que lhes interessam, que fala a favor dos judeus, eles usam. Aquela parte que fala do Messias, e algumas partes a gente vai ver aqui eles estão rejeitando, eles cortam. E aí que começa um grande problema. Vamos iniciar o primeiro dos problemas que eles têm. São 613 ordenâncias da antiga aliança, que denominada como a lei de Moisés. Para eles conseguirem cumprir essas leis, precisa do tempo, muitas delas. Cadê o tempo? A gente tem que pensar de duas formas. Ou Cristo, que a gente vai ver na segunda parte do vídeo, ou Cristo foi realmente enviado por Deus para mudar a lei, ou Deus foi derrotado. Por quê, irmão? Das duas, uma. Isso eu estou falando como judeu, tá, irmão? Ou Deus foi derrotado, ou Deus realmente mandou Cristo. Por quê? Porque se não, da forma que os judeus apresentam, da forma com que os judeus querem que a Bíblia seja, para isso Deus tem que ter sido derrotado. Porque quando Cristo veio, o templo foi destruído. E esse Deus que eu conheço, ninguém pode derrotá-lo. Então como que Deus exigia que fosse adorado no templo, e o templo foi destruído 70 anos depois de Cristo, na era cristã? Automaticamente, se a gente for pensar assim, Deus foi derrotado. E é aí que vem o grande problema. Você tem que fazer uma escolha. Os romanos chegaram e destruíram o templo, passando por cima da ordem de Deus. Deus fracassou, Deus não conseguia ter nenhum domínio sobre eles. Ou Deus permitiu que o templo fosse destruído e mandou seu filho para mudar a lei, igual a gente falou agora há pouco. É fácil fazer essa escolha. Deuteronômio 27 e 26 está bem claro, bem específico. Maldito é aquele que não cumprir o que está escrito na lei, o que não cumprir todas as exigências. E agora? A maioria da lei para ser cumprida tem que ser no tempo. E agora? O que os judeus vão aprontar? Existem algumas passagens, eu estava vendo alguns documentários, eu fui estudar os judeus para saber o que eles se passam. E da mesma forma que o cristianismo tem sido enganado hoje, os judeus também têm sido. O que os judeus, os rabinos, que são os mestres da lei, que até hoje existe a sinagoga e eles ensinam o povo, a passagem de Isaías 53 foi proibida, não pode ser lida. Já começou um grande erro dos judeus. Então a contradição nunca foi da Bíblia, ela sempre foi do homem, por falta de atenção. Por quê? Ele foi rejeitado pelos seus, desde aquela época que está sendo rejeitado até hoje. Isso é simples, isso é um fato. E o que está escrito em Isaías 53? O mais principal e o ponto crucial para a gente entender a antiga aliança. Porque ela teve o tempo todo falando simplesmente de Cristo, começando ali em Gênesis, quando Deus disse para a serpente que sobre a descendência da mulher nasceria um que pisaria na cabeça dela, na cabeça da serpente. Ali Deus já começou a falar de Cristo. E no início, o verbo
estava com Deus e o verbo era Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os judeus tiram esse façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E eu fui pesquisar isso na Bíblia hebraica, original deles, na Taná. E está escrito com todas as letras. Façamos, no plural, não está no singular. Faço o homem à minha imagem e semelhança. Não, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eles distorcem porque eles não acreditam em Cristo e nem na Trindade. Que a gente vai ver também agora um ponto crucial que os judeus não aceitam, essa passagem de Daniel 9, 25 e 26. Quando a gente lê 7 semanas, a gente tem que colocar cada semana como se fosse 7 anos. 7 vezes 7, 49, tá bom? A gente vai continuar a leitura. Cada semana equivale a 7 anos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Total de 483 anos. Daniel 9, 25. Essa ordem aqui a gente vai começar a entender ela já já. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, então determinadas as assolações. Daniel 9, 26. Qual que é a sequência dessa profecia aqui de Daniel? Ela tem uma sequência que os judeus eles odeiam, recorrem de todo lado. Eles não aceitam essa passagem. Primeiro, Jerusalém e o templo construído. Segundo templo, tá, irmãos? Aqui está falando do segundo templo, porque o primeiro de Salomão já tinha sido destruído. Então está falando aqui do segundo templo. Então a ordem é Jerusalém e o templo construído. Segundo, o Messias enviado e morto. Terceiro, Jerusalém e o templo destruído. Cadê o Messias? Porque Jerusalém e o templo foi construído, seguida o Messias veio e foi morto, e terceiro, 70 anos após Cristo, o templo foi destruído. Então a passagem está clara. O versículo 25, o príncipe é o Messias, que veio e foi morto. No versículo 26, esse príncipe é o anticristo, que veio de Roma, que foi os romanos que destruíram o templo e Jerusalém. Então fica muito claro que a distorção são dos judeus. A profecia se cumpriu exatamente como Daniel previu. Se eles lerem isso, eles vão se contradizer mais ainda. Só que eles ocultam essas passagens das pessoas para enganar as pessoas, cauterizar a mente das pessoas. Usado por quem? Por Satanás. Agora a pergunta é, o diabo usa ou não usa a Bíblia para enganar as pessoas? Temos que ter muito cuidado, colocar cada coisa no seu lugar, porque senão nós estamos praticando uma fé que não existe e vamos perder o nosso tempo e perder a salvação. Conhecereis a verdade e ela te libertará. É a verdade que liberta, não é outra coisa. Então essa passagem, dentre outras, os judeus se ocultam. Vamos entender uma outra aqui agora. Em Gênesis 22, 18, e sobre a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Por que os judeus não conseguem ver essas coisas que estão bem óbvias? O que são nações? Não são um povo só. A promessa era para os judeus. Em Isaías, quando a gente for ver, hoje Deus deixou Israel de lado para constituir a igreja. Eu vou deixar o texto e vou fazer a leitura para vocês entenderem que Israel é deixado de lado por um certo tempo. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te acolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade
eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isaías 54, 7 e 8. Leia todo o capítulo de Isaías 54 que você vai entender. O mais interessante é que Isaías 53 é a profecia sobre Cristo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Viu como é perfeito? 53 está profetizando que Cristo viria, e no 54 está profetizando que Israel seria deixado por um breve tempo de lado. Então, quando Cristo diz que não cairá um traço da lei, Ele está falando dessas profecias que ainda vão se cumprir para Israel. Israel é deixado de lado por um certo tempo, para então Deus tratar com a igreja. Hoje o que a gente vê? Edir Macedo, ele tem uma arca no templo, em total desobediência a Deus. E agora? O que equivale? As pessoas estão adorando aquela arca. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem delas se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Jeremias 3:16. Se Deus deu a ordem para não fazer, por que estão fazendo? E isso é pior, isso é grave. As pessoas estão deixando Cristo e partindo para o judaísmo. E isso tem entrado dentro da igreja de uma forma que as pessoas não estão vendo. O lugar santo dos santos era exclusivamente para guardar a arca. E não era qualquer um que podia entrar lá dentro. Se entrasse, seria morto. Se entrasse de qualquer forma, seria morto. E hoje a judaização nas igrejas evangélicas tem lugar separado para Santo dos Santos. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo não tem Deus. Me mostra na doutrina de Cristo aonde tem lugar santo do santo. Cristo ensinou o contrário. Ele não ensinou que ninguém era melhor que o outro. E hoje as pessoas estão judaizando a igreja. O cristianismo, eles não estão percebendo. Então a mistura, uma mesclação entre judaísmo e cristianismo. Isso é abominação aos olhos de Deus. Isso é pecado, pecado de morte. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazei filho no inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. O que é um prosélito? Prosélitos são pessoas convertidas ao judaísmo. Os rabinos, até hoje, querem que as pessoas sigam as leis judaicas, as leis que o próprio Deus fez questão de deixar para trás. Jesus aqui está deixando claro, tentar seguir judaísmo, tentar ser judeu, é condenar-se ao inferno, tornar-se filho do inferno 2 vezes mais. Então, por qual motivo as pessoas estão desobedecendo uma ordem dada direto pelo Filho de Deus? As pessoas estão em constante desobediência à palavra de Deus, achando que estão fazendo certo. O que as pessoas não entenderam é que, quando Deus chega a Moisés e fala: Moisés, tira o meu povo do Egito. Então Moisés pergunta: Senhor, qual é o teu nome? Como que eu vou te apresentar aos teus filhos? Todo mundo conhece a história. E o que Deus fala? Moisés, diga: o eu sou me enviou a vós. O eu sou. Então todo judeu conhece Deus como o grande eu sou. Em João 8:58, quando Cristo estava na sinagoga, no templo, se eu não me falha a memória, ele estava se debatendo com os mestres da lei. E quando Cristo declara claramente, quando eles perguntam: tu não tem nem ainda 50 anos e diz que conhece o nosso pai Abraão? Então Cristo declara para todo mundo ouvir: antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é eu sou? O eu sou é o Deus que deu a lei de Moisés. Ele se fez homem, se fez filho
veio à terra e falou: eu sou. Eu mudo, eu tiro, eu coloco, eu faço, desfaço e refaço. As pessoas não entenderam que Cristo é o próprio Deus, representado pelo Filho. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Eles são um só. Quem tem poder para fazer o que Cristo fez? Só o próprio Deus, só Ele mesmo, só Deus, só Cristo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Quem disse? Ouviste o que foi dito aos antigos. Ouviste o que eu, Deus, disse aos antigos. Eu, Deus, agora digo. É assim. O que as pessoas não entendem é isso. Eles colocam Cristo como se fosse um ser inferior. Não, Ele não é inferior a Deus. Eis a questão. Ele é o próprio Deus mudando aquilo que Ele próprio disse que mudaria. Então não vamos misturar judaísmo com cristianismo, porque a Bíblia diz que seremos malditos. Os judeus seguem o Antigo Testamento, não existe salvação para eles lá. O Antigo Testamento, Colossenses 3,17, se não me falha a memória, ele é usado como símbolo, figura, sombras do que havia de vir, porém a realidade encontra em Cristo. O Antigo Testamento está o tempo todo falando de Cristo. Veja a contradição dos judeus, como é difícil, como é complicado, como o diabo usa. E hoje o diabo está usando a Bíblia para confundir as pessoas com a própria Bíblia, querendo enfiar uma coisa no lugar que não é, outra coisa no lugar que não é, e as pessoas não estão percebendo. Acorda, igreja. Acorda. A gente não pode falar da lei sem estudar a lei, porque quando a gente fala que a lei é válida, estamos colocando um jugo pesado demais nas costas das pessoas, um jugo que Cristo já levou embora. Se a gente disser que a lei vale, a gente tem que negar o Filho e o Espírito Santo, porque é isso que os judeus estão fazendo. Olha só o segundo mandamento da lei judaica: proclamar sua unicidade. Adonai é nosso Deus, Adonai é um, Deuteronômio 6:4. Por isso eles não aceitam a Cristo, por isso eles negam o Filho e o Espírito Santo. Vamos olhar agora o sétimo. Jurar em seu nome jurarás, Deuteronômio 10:20. Então são essas as leis que a gente diz que tem que seguir, quando não prestamos atenção na Bíblia. Olha o 84. Sacrificar todos os sacrifícios unicamente no templo, ali farás, Deuteronômio 12:14. Qual a necessidade de um cristão sacrificar animais? Qual a necessidade disso? Como as pessoas falam que temos que seguir uma lei que Deus fez questão de deixar para trás? Amar ao convertido, ao pacto, amarás ao peregrino, Deuteronômio 10:19. Essa é a lei de número 207. Jesus, em Mateus 23:15, ele disse aos judeus daquela época, aos rabinos, mestres da lei, os fariseus, que quando eles percorriam a terra fazendo com que aquelas pessoas aceitassem o judaísmo, essas pessoas que aceitassem o judaísmo, eles eram 2 vezes mais filho do inferno. Cuidado com o que você está falando com as pessoas. Cuidado ao querer que as pessoas obrigam a carregar essa lei nas costas, coisa que não tem nada a ver com a igreja. O nosso foco hoje é Cristo, é a graça, é a misericórdia, o amor de Deus. Você vai preferir a lei ou a graça?